Vamos lá, gente, tudo bom? Voltamos agora com a nossa famosa potenciação. A gente já falou, né? A gente já chegou a comentar muitas coisas porque a potência apareceu nas unidades de medida. Na área aparecia o doisinho lá em cima, que era a unidade ao quadrado. No volume, que foi nossa aula passada, aparecia em cima lá da nossa unidade aquele 3, ou seja, a nossa unidade aparecia ao cubo. Só que agora vem a potência de fato, né? O que é a potenciação? E para que serve essa potenciação? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação, só que ela tem uma particularidade. A gente multiplica fatores iguais. Lembra que fatores aqui, ó, são valores, né? Ou seja, é a multiplicação de um mesmo número. Agora, a determinação da quantidade de vezes que a gente multiplica é o que a gente chama de expoente. Olha o que está aqui no nosso exemplo que está abrangendo aqui. A elevado a n. O que é isso? O a ele tem que ser repetido n vezes. Esse a gente chama de base, é a base da nossa conta. E esse n é o expoente. O expoente ele determina para a gente a quantidade de vezes que vai aparecer aqui a base. Ou seja, quem é a minha base aqui? 5. Quem é o meu expoente aqui? 2. O que está me falando na conta então? Está me falando que esse 5, que é a minha base, ele tem que ser repetido quantas vezes? 2 vezes. Então vai ficar 5 vezes 5. Quando a gente fala repetição, é repetição de vezes na multiplicação. E o valor disso aqui? O 5 não está aparecendo 2 vezes? 5 vezes 5 vai dar 25. Ou seja, a base é 5, o meu expoente é 2 e a minha potência é 25. A potenciação, na verdade, é em referência ao nosso resultado. Aqui, ó, a minha base é 4. O meu expoente é 3. O que é isso? O meu 4, ele tem que ser repetido quantas vezes? 3 vezes. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. A multiplicação tem que acontecer nesses 3 caras aqui. Então eu multiplico primeiro 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. O resultado que eu acho aqui, eu multiplico pelo próximo cara, que também é o quê? Também é 4. 16 vezes 4 vai dar 6 vezes 4, 24. Vai 2, isso aqui vai dar 64. Ou seja, 4 base, 3 expoente, potência, 64. Esses dois expoentes aqui são os expoentes que a gente mais vê, né? São os expoentes que a gente mais usa. Esse 2 recebe o nome de quadrado, esse 3 recebe o nome de cubo. Como é que a gente lê isso? 5 ao quadrado, 4 ao cubo. 7 ao quadrado, e quando o meu expoente for diferente? A gente lê 2 elevado a 5 ou 2 elevado a quinta potência, tanto faz. A maneira específica mesmo para ser falado, que a gente denomina é o 2 e o 3. A partir de 4, a gente pode falar da forma como aparece, não tem problema nenhum. O que é... Perdão. O que é 7 elevado a 2? É o 7 aparecendo aí 2 vezes. Ou seja, ele tem que ser multiplicado 2 vezes. 7 vezes 7, 49. A base, o 7. Expoente, 2. Potência, 49. O 2 aqui embaixo, base, o 5. Expoente. Então, o 2 ele tem que aparecer para mim 5 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicando 1 por 1 até chegar no final, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o que a gente vê aqui? 2 base, 5 expoente, 32 é a minha potência. A gente tem algumas especificações dentro de potência. Primeiro, é quando a base é 10.
tem base 10, a nossa resposta é indicada sempre pela quantidade de zeros. E quem indica essa quantidade de zero é o nosso expoente. Ah, Luana, então eu não preciso multiplicar o fator 10 4 vezes? Não, você pode só acrescentar a quantidade de zeros que aparece. Então, 10 elevado a 4, você coloca 1 e quantos zeros? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Aqui embaixo, eu tenho 10 elevado a 3. Esse 3 te indica o quê? A quantidade de zeros. Repete o 1 e vai colocar quantos zeros? 1, 2, 3. Lembrando que essa regrinha só vale quando a nossa base for 10. Se a base for 20, mudou a conta, tem que multiplicar não tem problema nenhum. Essa regrinha aqui só vale quando a nossa base for 10. Aqui, outro caso à parte, mas já não é em cima da base, é em cima da parte do expoente. Toda vez que o seu expoente for 1, a resposta será a sua própria base. Então eu tenho 8 elevado a 1 vai ser igual a 8. Eu tenho 14 elevado a 1 vai ser igual a 14. Quando nós temos, então, o expoente igual a 1, a nossa resposta é sempre a própria base. Aqui, nos dois próximos casos, é quando o expoente for 0. Se o nosso expoente for igual a 0, a nossa resposta vai ser sempre 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. 9 elevado a 0 vai dar 1. 12 elevado a 0 vai dar 1. Agora, essa regra aqui a gente aplica em qualquer número, menos no próprio zero. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Isso aqui, então, ó, não se aplica. Aquilo ali não existe pra gente. Agora, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ser sempre igual a 1. E se por um acaso a nossa base for 0? Se a base for igual a 0, a gente tem como resposta sempre 0. Por uma coisa óbvia, né? O 0 7 vezes vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 7 vezes. 0 vezes 0 dá sempre quanto? 0. Então, independente da minha potência, independente do meu expoente, se a minha base for 0, a nossa resposta vai ser sempre 0 também. Vamos ver agora alguns exemplos para a gente poder ampliar aí o nosso conhecimento. Vamos lá. Vamos lá? Vamos continuar com a parte de potência aí. E eu coloquei dois exemplos só para a gente poder se habituar a enxergar a potência aí como um todo. Primeiro, eu botei aqui, ó, 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 3. Se você parar para analisar, é uma expressão, né? É uma expressão simplesinha, não tem parênteses, vale ressaltar isso, o que vai diferenciar muito o resultado final. Não tem colchetes, não tem chaves, não tem nada disso. Numa expressão normal, a primeira coisa que a gente tem que resolver, que a gente tem que retirar agora, então, são as potências. Eu preciso resolver as potências, eu preciso retirar os expoentes e resolver para depois aplicar a subtração e a adição na ordem que elas aparecem. Então, a primeira conta que aparece aqui pra gente, ó, 2 elevado a 4. A gente acabou de ver. O que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é o 2 aparecendo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Lembra que está todo mundo sendo multiplicado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. No lugar desse cara aqui, então, ó, eu vou colocar 16. Agora eu resolvo a próxima potência, que eu tenho 2 elevado a 0. A gente acabou de ver aí no comecinho do vídeo que qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Entre esses dois caras eu tenho o sinal de menos. O próximo cara é 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. O que é o 2 ao quadrado? É o 2 duas vezes. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Entre esses dois caras aparece aí o sinalzinho de mais. E o último cara que aparece pra gente é o 2
elevado a 3, também conhecido como 2 ao cubo. O que é esse 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Entre esses caras aparece aí pra gente o sinalzinho de menos. Repara que agora não tem mais potência nenhuma para resolver, todos os valores já estão colocados aqui. O que eu preciso fazer? Resolver na ordem que aparece a minha conta. 16 menos 1 vai dar 15, mais 4 menos 8. Resolve agora aqui, ó. 15 mais 4 vai dar 19. 19 menos 8 vai ser igual a 11. Resultado final da minha expressãozinha. Então agora, como já apareceu pra gente uma outra operação, que é a potenciação, ela precisa ser a primeira a ser resolvida aí quando aparece dentro de uma expressão qualquer. No número 2, eu estou atribuindo valores às letras. Eu estou te falando que A é igual a 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado. Estou te falando que B é a mesma coisa que 2 elevado a 0. E estou te falando que C é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Repara que eu pedi o valor de uma expressãozinha, só que agora aparecem letras. A ao quadrado menos C sobre B. Antes de vir para cá, eu preciso descobrir quanto que vale cada letrinha dessa aí. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. O A é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Como é que a gente resolve esse 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é o 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Você já achou, então, que o valor do A é 9. O segundo cara que aparece é o B. Quem é esse B? B é 2 elevado a 0. A gente acabou de ver que qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Achamos o segundo valor. O segundo valor é B igual a 1. E o terceiro valor, que é o valor de C. Quem é C? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. É o 5 duas vezes. Isso aqui é igual a 25. Achamos aí o terceiro valor que a gente precisa. A gente precisa de A, B e C. Achamos A, B e C? Vamos voltar lá então na expressão e substituir todo mundo que a gente achou. No lugar desse A, eu vou colocar o valor que eu achei de A, que vale quanto? 9. Então aqui eu vou ter 9 no lugar de A, só que o A está ao quadrado. Aparece a potência aí. Menos o valor de C. O valor de C é 25. Não tem potência nenhuma. Eu só substituí no lugar de C o valor que eu achei para ele. Isso tudo está sobre o valor de B. Quem é o valor de B que eu achei? 1. Isso aqui então está sobre 1. Repara que na nossa conta ainda tem uma potência para ser resolvida. Então eu vou lá nela, que é 9 elevado a 2, 9 ao quadrado, e vou resolver. O que é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9, é o 9 duas vezes. Então vai ficar 9 vezes 9, 81, menos 25 sobre 1. 81 menos 25, fazendo aqui no cantinho, ó, 1 não dá para tirar 5, pede emprestado. Aqui fica 7, aqui fica 11, menos 5, 6, 7 menos 2. Isso aqui então vai dar 56 sobre 1. Esse sobre 1 é a mesma coisa que dividir por 1, né? Eu preciso deixar ele aqui então? Não, 56 dividido por 1 vai dar 56. Resposta final da nossa continha, onde aparece aí pra gente algumas regrinhas de potência. A gente fica por aqui e a gente se vê aí na próxima aula, que é a continuação e a operação inversa dessa aula aqui que a gente acabou de ver.